Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Posso te mandar ali no privado como é que ficou o cálculo da demanda da última aula para ver se está certo? Boa noite, pode sim que eu já dou uma olhada. Tá ok. Noite. Boa noite.
Olá, boa noite. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. Eu dei um tempinho para ver se chegava mais alguém, mas o pessoal não apareceu. Então eu vou começando a aula de hoje. Primeiro, em relação a alguns lembretes nesse início de semana. Hoje nós vamos ver a segunda parte do nosso Checkpoint 2, que é a parte de dimensionamento de condutores, né? Pelo método de capacidade de condução de corrente, tá? Amanhã a gente vai ter aquela nossa aula que eu chamo de aula avaliada, onde os presentes vão ter o 0,5, tá? E além disso, vocês vão ter um tempo livre para terminar aquilo que ficou pendente. E também, onde no início da aula eu vou falar para vocês aquilo que vocês vão ter que apresentar, então, no segundo checkpoint, que vai ser dia 28, na quarta, tá? Então, no início da aula de amanhã eu passo as instruções. Quem não tiver nada pendente está dispensado, e quem tiver, fica para terminar essas pendências, certo? Acredito que será útil a aula de amanhã, até porque a parte de dimensionamento de condutores, ela exige uma parte inicial, que é a divisão de circuitos, depois divisão de circuitos nos eletrodutos, para depois sim poder então fazer o dimensionamento dos condutores. Então acho que vai ser bem útil essa parte, principalmente para aqueles que têm não um número maior de cômodos, mas mais equipamentos. Tá? Então, só relembrando para vocês, né, o que a gente vai estar fazendo nesses primeiros dias. Tá? Então, hoje a gente vai ver dimensionamento de condutores. Eu poderia dar para vocês fazerem por queda de tensão, por unitária, pelo método watt-metro, mas esse método de capacidade de condução de corrente é o mais utilizado, é o que consta na norma, então é o que a gente vai estar vendo, tá? Relembrando.
Então, a ideia é que a gente vai determinar o máximo valor que a gente vai poder ter de corrente naquele condutor, né? E aí a gente vai consultar, então, na norma, nas tabelas, para ver qual a seção do nosso condutor, tá? Para isso, a gente precisa saber daqueles métodos de referência que eu passei para vocês. Se vocês lembrarem lá quando a gente viu isso, tem várias tabelas, né? E aí, de acordo com o método de referência, é que a gente vai estar escolhendo em qual delas a gente vai estar olhando, né? Além de associar o número de condutores carregados. Então, a gente tem o método de referência 1, que é para condutores isolados em eletroduto, de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. O A2, que é o cabo multipolar em eletroduto, de seção circular, embutido em paridade termicamente isolante. O B1, que é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado, que são condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O B2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. O D, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. O E, cabo multipolar ao ar livre. F, cabos unipolares justapostos ao ar livre. G, cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, todos esses métodos vocês vão encontrar na tabela. Vocês vão ter que definir qual o método que vocês vão estar utilizando para poder consultar a tabela correspondente. Acredito eu que no caso de todos se encaixe melhor o B1, mas vocês podem estar escolhendo outros métodos sem problema, depende da maneira que vocês querem fazer essa instalação, tá? Uma outra questão que a gente precisa analisar quando a gente vai consultar a tabela, a primeira delas é o método de referência, que eu já apresentei para vocês, e a segunda é a questão do número de condutores carregados. Então, ali na tabela vai ter essa informação de 2 e de 3 condutores, tá? Para vocês estarem consultando, tá? Então, aqui só a tabela que consta na norma, tá? Indicando o número de condutores carregados, então, a ser adotado. Se a gente tem um sistema monofásico a dois condutores carregados, o monofásico a 3 condutores, 2 também, duas fases sem neutro, 2, duas fases com neutro, 3, trifásico sem neutro, 3, e trifásico com neutro. Aí aqui tem uma observação, 3 ou 4. Tá? Por que isso? Tá? O certo são 4 condutores carregados, mas nas tabelas, na norma, isso não consta. Tá? Dificilmente a gente tem 4 condutores carregados e aí a gente acaba por adotar 3. Então, são essas duas possibilidades, 2 ou 3 condutores carregados. Mas a gente sempre considera condutor carregado, fase e o neutro, tá? Para saber no nosso sistema. Então, com essas duas informações que a gente vai conseguir, então, consultar lá nas nossas tabelas da norma. Só relembrando, vou mostrar para vocês aqui a tabela. Assim que eu achar aqui. O que eu quero dizer para vocês é isso aqui.
Então, vocês vão olhar um método de referência. Nessa primeira aqui, a gente tem A1, A2, B1, B2, C e D. E aí, para cada um deles, a gente tem a possibilidade de 2 ou de 3 condutores carregados. E aí sim, vocês vão escolher a coluna que vocês vão olhar. Lembrando que eu sempre olho um valor para mais. Então, se eu tiver, por exemplo, no B1 de 3 condutores carregados 17 amperes, eu não vou olhar o 15,5. Eu vou olhar o 21, porque eu olho imediatamente superior. Tá? Como a gente está fazendo só partes de um projeto, partes de uma residência, partes de um local, pode ser que os valores de vocês fiquem muito baixos, tá? Então, você tem que considerar aquela ideia da norma de que iluminação mínima 1,5, tomada o mínimo 2,5, para estar considerando, tá? Então, se der um valor inferior a isso, vocês vão colocar que devido ao mínimo estabelecido pela norma, vocês vão estar adotando tanto, certo? Mas isso a gente vai construindo aos poucos. Vamos ver agora como que a gente chega, então, nesse valor de corrente, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o nosso IP, a nossa corrente de projeto, tá? Essa corrente de projeto, ela vai ser basicamente a nossa potência, que vai ter ali, né? Dividido pela tensão, tá? Por quê? Porque nesse caso a gente não está considerando, exceto para aqueles que estão trabalhando especificamente com motor, tá? Que tem que considerar o rendimento, esse tipo de informação. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando basicamente com potência dividido pela tensão, tá? Então, o restante das informações são mais para quem vai trabalhar especificamente com motores, que aí vai ter a questão do rendimento, vai ter a questão de defasagem, tá? Mas esse tipo de método ele tem aqueles 3 fatores de correção, tá? O de temperatura, o de agrupamento e o de resistividade térmica do solo. Para que a gente corrija, então, essa nossa corrente de projeto. Ou seja, a gente vai pegar aquele nosso valor de corrente de projeto e vai dividir por esses fatores de correção, tendo assim, então, a nossa corrente de projeto corrigida. E é esse valor de corrente de projeto corrigida que a gente vai olhar lá na norma, tá? O que são esses fatores de correção, então? Tá? O de temperatura, se vocês considerarem um valor de temperatura ambiente diferente de 20 graus Celsius, se vocês estiverem trabalhando com linhas subterrâneas, e de 30 graus Celsius para a linha não subterrânea, vocês precisam usar esse fator de correção de temperatura. Tá? Então, no caso de quem está fazendo residência, isso não é necessário porque a gente adota o 30 graus Celsius. Isso muda para mais para indústrias, para locais mais específicos em que a gente vai ter sempre uma temperatura mais elevada devido a algum equipamento, e aí a gente não vai conseguir manter esses 30 graus Celsius, por exemplo, e aí a gente precisa estar corrigindo essa informação através da tabela 40 da norma. O que é isso? É pegar... Deixa eu pegar a tabela aqui para mostrar para vocês. A minha temperatura vai ser de 40 graus Celsius. Bom, aí eu vou pegar, se eu estou trabalhando com PVC, vou considerar o meu fator de correção de temperatura igual a 0,87. Tá? Então, está trabalhando com temperatura diferente de 30 graus Celsius? Qual é a temperatura? Vai consultar na tabela e vai ver qual é o fator de correção correspondente. Em relação ao fator de resistividade, tá? Já é mais difícil da gente utilizar. Se adota um valor padrão de resistividade térmica do solo de 2,5
Kelvin metro por watt, tá? Quando a gente tiver um valor diferente disso, a gente também precisa estar considerando o nosso fator de correção. Da mesma forma que a gente faz na tabela, a gente vai ver quais são as opções. Então, se eu vou ter um fator de resistividade igual a 1, a 1,5, a 2 e a 3, e aí adoto o meu fator de correção. Tá? E o fator de agrupamento é a questão de quantos circuitos eu vou ter num mesmo eletroduto. Tá? Então, por isso que vocês vão ter que fazer essas etapas antes, tá? Para que a gente possa tá fazendo essa correção. Então, basicamente, o que eu vou fazer? A gente vai ter essa divisão, e aí no meu eletroduto vai ter passando 3 circuitos. Aí eu vou olhar qual o método que eu estou considerando, né? Geralmente a gente usa essa primeira linha aqui, em feixe ao ar livre, ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. Se eu tiver 3 circuitos passando por dentro do meu eletroduto, o fator de correção vai ser 0,70. Se eu tiver 2, vai ser 0,80. Se eu só tiver um circuito, vai ser 1. Tá? Então, são esses 3 fatores que vocês têm que estar considerando. Dito isso, o que vocês precisam fazer? Tá? Primeira coisa, fazer a divisão dos circuitos de vocês. O que é isso? Trago o exemplo da tabela aqui. A gente já fez isso na outra disciplina. Vão montar essa tabelinha. Circuito 1, tipo, iluminação. Pelo menos, tá? Pelo menos, para aqueles que têm pouca coisa, eu vou pedir que considerem pelo menos um circuito para cada tipo. Um para iluminação, um para TUG e um para TUI. Só para a gente ter mais alguma coisa, tá? Aqui a tensão vocês vão escolher, vocês podem trabalhar com essa ideia de 127 iluminação, 220 tomada, pode trabalhar com tudo 220, vocês que vão decidir isso. A potência daquele circuito, e aí vão ter que dividir. Se é 127, vai estar só numa fase. Se é 220, tem que dividir por 2 e dividir em 2 fases. Ah, vai ser bifásico, vai ser trifásico? Isso vocês que vão decidir, tá? Isso é com vocês. A ideia só é que no final fique o mais equilibrado possível, tá? Mas eu só vou pedir isso para vocês. Essa primeira etapa, para a gente fazer isso de colocar pelo menos um circuito para iluminação, um para TUG e um para TUI. Alguns vão ter mais do que isso, mas o mínimo que eu peço é isso, tá? Feita essa parte de distribuição dos circuitos, vocês vão separar esses circuitos no eletroduto. Ah, eu só tenho um cômodo. Eu só vou ter um eletroduto com todos os circuitos passando. Eu tenho 2 cômodos, posso colocar 2 eletrodutos, de repente, tá? Como vocês escolherem. Vocês só vão indicar o eletroduto 1, tem o circuito 1 e o 2, e assim por diante, tá? Depois disso que vocês vão fazer, então, o dimensionamento de condutores, tá? Que aí eu acho melhor vocês usarem a tabela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem todas, tá? Circuitos terminais, divisão de circuito no eletroduto. Eu já coloquei aqui eletrodutos, circuitos que estão presentes e o FA, que aí vocês já consultam qual é o fator de agrupamento. E a tabela do dimensionamento de condutores. Quem usa o Excel, eu mandei essa tabela e já está com fórmula para calcular, tá? Sozinho.
Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que a minha potência é 5.500, fator de 1 e uma tensão de 220, vocês veem que ele já calcula, e eu colocar um fator de agrupamento de 0,8, tudo ele calcula sozinho. Quem não, claro, quem não usa o Excel vai ter que fazer esse passo a passo de cálculo. Tá? Alguma dúvida? Provavelmente elas surjam conforme vocês forem fazendo. As tabelas já foram todas enviadas já, Alice? Eu enviei o arquivo em Excel. Se Agora? quiser que eu passe para PDF, para mandar. Pode ser, para mim. Tá? Eu passo agora e mando para vocês. Eu vou deixar por enquanto nessa dos circuitos terminais, que é a primeira etapa, mas vou gerar aqui e mando para vocês. O pessoal está carregando ali no grupo a aula de hoje, tá? A norma para vocês consultarem as tabelas e um arquivo que chama tabelas.pdf, tem as 3 tabelas que vocês vão precisar preencher agora. A tabela da divisão de circuitos, de eletroduto e do dimensionamento de condutores. Tá? Eu acredito que hoje, como a gente vai ter um tempo, tá, para fazer amanhã, se a gente deixar essa parte da divisão dos circuitos e da divisão nos eletrodutos já escolhendo os fatores de correção prontos, já está ótimo, tá? Quem conseguir avançar mais, claro, melhor. Mas pelo menos essas 2 partes é importante que a gente consiga estar deixando pronto na aula de hoje, tá?
Vou deixar até nesse aqui, que é um exemplo, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem a questão da divisão de circuitos. Qualquer coisa é só irem me chamando aqui ou no privado, tá? Oi, Alice. Oi. Ali na potência por fase, posso considerar só fase neutra para mim? Pode. Botar a sigla ali FN? Fase neutra só? Na Ou não vou trabalhar verdade, com aqui tu só vai 127? colocar tudo 127 e só vai ter o R, Aham. por exemplo, né? Pode ser. Não precisa botar as outras fases? Não, não, né? Não, não, não. Só coloca. Se forem usar uma, duas ou três, só coloque o número que vocês forem utilizar. Tá, beleza.
Pessoal, vocês estão me escutando? Ok. Ok, professor. Não, é porque travou aqui para eu mexer. Eu tô tentando aceitar o Everton e não consigo. Para mim tá tudo travado. Eu não consigo colocar no mudo, não consigo aceitar ninguém. Pessoal, escutar vocês, eu escuto. Consigo falar, só não consigo fazer mais nada. Nenhuma anotação, responder chat, trocar a tela. Então, qualquer coisa me chamem, escutando eu tô, ou me chamem no WhatsApp, tá? Aqui eu só consigo mexer nas telas que já estão abertas.
Quando quiserem que mude para outra tabela, é só me avisar.
Estão conseguindo, pessoal? Tá indo. Beleza.
Ô, professora, Oi. aquele UFA a gente procura na tabela? O FA é na tabela da norma, nessa aqui que eu estou mostrando, na tabela 42. Ah, Que é de acordo com o número de circuitos que tu vai ter em cada eletroduto. tá. Tá, entendi. Oi, Alice. Oi? O fator de potência é relativo ao número de circuitos no eletroduto? Não, o de potência não. O de agrupamento. Tá, e o FP? FP é se tu estiver trabalhando com algum equipamento que tenha fator, que tu esteja considerando fator de potência. Geralmente, quando a gente está em indústria, a gente considera, né, por causa da questão da carga reativa. Para isso, posso botar um para todos? Isso. Tá, beleza. Esse que está mostrando é o fator de agrupamento, né? Isso, esse é o fator de agrupamento. Que aí sim tem relação de circuitos por Isso, número de circuitos por eletroduto. número de circuitos. Tá, no caso eu vou usar 1, 2 e 3. Cada um vai ter um valor, né? Isso, o que tem um circuito no eletroduto, o valor é 1. Tá, O que tem 2 é 0,80 e o que tem 3 é 0,70. beleza.
Oi, Alice. Oi. Ali é mais ou menos assim, ó. Como ficou dividido em duas peças, uma tubulação vai para um lado, para iluminação de uma peça, e outra tubulação vai para o outro, para outra iluminação. Uhum. Mesma coisa as tugs e tuis. Tá, Uma então tu tubulação só para tem. uma Só... tubulação para duas tui e uma tubulação para duas tug. E para outro lado a Tá, mesma não, coisa. mas isso não importa quantas TUG tem. O que importa é quantos circuitos tu tem por eletroduto. No teu Isso, caso, tu cara. só tem um circuito por eletroduto. Ah, um circuito por eletroduto. As duas tui não são dois circuitos? Não, tu Não. colocou que não. Ó, circuito 3, tugs da garagem. Sim, isso é um circuito. Ah, todas as tugs são um circuito? Foi o que tu colocou. Que todas as TUGs Da da garagem parte 1, é da um garagem circuito. 1, um circuito. Isso. Circuito 3, fator de agrupamento 2. Passa 2, Não tem 2 fator de positivo. agrupamento nesse caso. Não passa 2 positivo ali? Não, Dois mas o fases? fator de agrupamento está associado ao número de circuitos. Só tem um circuito passando pelo teu eletroduto. Um circuito de TUI. De Um TUG, por exemplo. circuito de TUI. Esquece quantas tomadas tem, esquece quantos Tá. condutores, esquece tudo. O fator de agrupamento é quantos circuitos tem passando pelo eletroduto. No teu caso, tu só tem um circuito por eletroduto. Tu colocou 6 circuitos e 6 eletrodutos. Então, tu não tem fator de agrupamento. 3 para cada peça. Seria isso? Concordas? Não, tu colocou 3 para cada peça. Eu concordei com Tá, a tua divisão ali por tá, fase. O que tá. está errado é a tua divisão nos eletrodutos. Tu não tem fator de agrupamento, porque tu só tem um circuito em cada eletroduto. Fator de agrupamento. Tá, não, então é tudo um. Então, é tudo um. Tudo um. Tá, tá. Beleza, beleza. Professora, Oi. a tabela para mim fazer o final ali, que é dos fios ali. Qual que é? Não é essa aí, né? É outra, né? É 45, né? Não é 45. Qual o método de referência tu escolheu? Mete referência. Ah, eu escolhi com. É tubação, no caso, tubação interna, né? É B1? É a B1. Tá, então é essa aqui. Aonde diz Ah, tá. B1. Aí só tem que ver se tu tem 2 ou 3 condutores carregados. Ah, tá, entendi, tá bom. É isso mesmo.
Oi, Alice. Oi? Posso continuar usando o método B1, Sim. sendo desse jeito? Tá. Tá, beleza.
Eduardo, tá me escutando? Oi, pode falar, professora. Eu tô olhando ali o que tu me mandou, tá? Oi. Eu acho que tu acabou fazendo a mesma coisa que o Luiz. Hum. Tu colocou que tu tem 5 circuitos e tu tem 5 eletrodutos. Então, o teu fator de agrupamento é 1 para todos, porque tu não tem nenhum eletroduto que tu tenha mais de um circuito. Eu botei um eletroduto para cada circuito, né? Não seria isso? Isso, só que aí como tu não vai ter agrupamento, porque tu não vai ter mais de um circuito por eletroduto, todos os teus FA são 1. E em 3 deles tu botou 0,8. Ah, é mesmo, tá. Tá, eu errei naquilo ali, então. Isso. Tá, foi a mesma coisa que o Luiz, então. Eu botei errado, então. Isso. Aí, cara, aí vai alterar as tuas sessões, né? Claro. Não, agora eu arrumo aqui, então, professor. Aí depois tu só lembra de colocar que pelos cálculos ali tá certo, mas uma observação no final de que o circuito 1, que é a iluminação, o mínimo vai ter que ser 1,5 por causa da norma, as TUGs, que é o circuito 2 e 3, tá? Tá bom. Certo? O e-mail, no caso, né? É, para iluminação, para TUGs 2,5. Tá bom. Eu botei um ali, Quer dizer, botei 0,75, né? Não seria, né? Não, ali até é porque tu vai botar a informação que tu consultar na norma. Claro, pelo cálculo, tá, tudo bem, mas depois tu indica. Tá, depois... que seria o e-mail. Isso. Bota ali embaixo, por causa uma observação. Isso, pode ser? Tá, então tá. Eu vou acertar aqui com o errei aqui. Tá, tranquilo. Pessoal, minha coisa tá trancada aqui ainda, eu não consigo ver quem ainda tá na sala, tá? Então, eu vou encerrando a gravação da aula de hoje, a gente já está chegando no final da aula, tá? Amanhã eu começo a aula falando que vocês vão ter que mostrar no Checkpoint 2, tá? E o que vocês vão ter que efetivamente me entregar. E aí depois, quem não terminou vai ter um tempo para estar terminando, tá? Então, qualquer dúvida a mais, a gente vai estar tirando na aula de amanhã, certo? Eu já fiz a chamada, tá? Então, lembrando que a aula de amanhã, ela é avaliada, então ela vale 0,5, certo? Uma boa noite a todos e espero vocês amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal.